Eu tenho um limão aqui, duas partes de um limão. Eu imagino que você já está começando a salivar. Você está pensando, ele vai morder esse limão? E você acertou. É um pouquinho amargo. Na verdade, ele tem um bom gosto. Por que eu fiz isso? Porque eu mordi o limão. Porque toda vez que eu falo sobre como fazer um orçamento e como sair da dívida, do endividamento, as pessoas reagem a esses conceitos da mesma forma que eu reagi quando mordi o limão. Mas se você não compra essa ideia de fazer um orçamento e sair das suas dívidas, você jamais fará. O que você fará, no final das contas, é simplesmente fazer coisas estúpidas com seu dinheiro. Eu posso aí ficar falando de 99 coisas que as pessoas podem fazer que não são sábias com seu dinheiro. Não quero falar sobre isso, mas o que eu quero falar é a respeito de fazer ou construir um orçamento. Martin Lutero é um dos meus autores favoritos, mas ele não sabia como administrar dinheiro. E fazer o que fazer, eu não sei, mas eu sei, nós sabemos que ele não tinha o talento de administrar, mas a sua esposa, a Catarina, era quem cuidava do dinheiro. E ele a chamava de a ditadora, a pequena ditadora da casa. Como você administra dinheiro? Se você vai à Escritura, as palavras do Senhor, e procura conceitos sobre isso, a respeito de orçamento, você não vai encontrar nada. Pode haver talvez um ou dois textos. O primeiro, e eu vou apenas usar Provérbios 26, 23 e 24, diz: seja diligente e conheça o estado do teu rebanho. E observa isso, porque as riquezas não são para sempre e a coroa não permanece por geração em geração. Ele diz, olha, a riqueza não dura para sempre, não é eterna. Encontraram o esqueleto do Richard, o príncipe, o rei, e a vida dele foi embora, a coroa foi embora também, e vice-versa. Então, diligência é aquilo que o Salmo diz. Cuide do seu rebanho. Se você tem um rebanho, você sabe que você deve cuidar, proteger. Mas muitas pessoas não têm, hoje em dia, rebanhos. Eles têm dinheiro que eles vão trabalhar, o empregador dá-lhes o dinheiro e assim eles usam para pagar as despesas. Nós necessitamos prestar atenção nisso, nesse rebanho que é o dinheiro. E como fazemos? Orçamento é uma das ferramentas mais importantes que você vai encontrar na matéria de família. Eu direi três coisas sobre isso. E são coisas apropriadas de acordo com a circunstância. O primeiro sistema é o sistema que não tem orçamento. Em outras palavras, não existe orçamento, eu apenas utilizo o meu dinheiro, eu espero apenas o meu empregador me dar o dinheiro, ou esse tipo de orçamento é aquilo que as crianças gostam. Os pais pagam pela comida, pelo abrigo, por tudo, pelas roupas, eles brincam o dia inteiro. A mentalidade deles é essa, é isso que eles gostam, eles aproveitam a vida, não tem um sistema de orçamento. É somente quando eles vão ficando mais velhos que eles começam a considerar e dizer, olha, esse dinheiro aqui, essa coisa tem poder, eu preciso disso para comprar coisas e ter coisas. Então existe o sistema não orçamentário. O número 2 é o mais difícil. É o orçamento baseado em porcentagem. Em outras palavras, se a sua receita é $100 por mês, e você separa 10% e você tem outras despesas. Você, por exemplo, dos $100, você separa, então, 25% para certas despesas. Então, 25%, por exemplo, para as suas despesas de casa, ou para a moradia, melhor dizendo. Esse é o melhor e o mais sofisticado e mais eficiente meio de administrar o
seu dinheiro, mas é o mais difícil. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é uma coisa que é agradável, mas leva tempo, mas do mais difícil, do mais simples para o mais difícil, então, nós temos esse que é o meio termo. É o orçamento baseado nas despesas reais. É aquilo que, na verdade, a gente gasta. O que eu quero dizer? Você pode criar aí um pedaço de papel, uma tabela. Eu estou assumindo que você não tem um computador. Então, você pega, assim, essa folha de papel e coloca, assim, do lado, escreve do lado maior, mais largo. E então, você lista, faz criar aqui colunas, e vai colocar do mês de janeiro até o mês de dezembro, e você precisa fazer isso de um lado só do papel, não do outro lado, para que você possa ver isso, esse quadro completo. E você vai então começar a guardar todos os recibos, aquilo que você paga, as ofertas, gasolina, todas as despesas. Você tem que manter isso sob controle. E guarda tudo isso. No final do mês, você coloca isso tudo na mesa, joga em cima da mesa, e você então vai ter a festa dos recibos, como eu chamo. E você então vai somar toda a comida e vai colocar isso dentro da coluna de janeiro, do quadro de janeiro. As outras despesas você vai fazer. Você vai então fazer um resumo de todas essas despesas e depois, em fevereiro, você fará a mesma coisa. Em outras palavras, ao invés de perguntar para onde está o meu dinheiro, você está dizendo, olha, eu quero que o meu dinheiro vá para esse lugar. Faça em 6 meses. E você pode também inverter isso pelos primeiros 6 meses. E dizer, olha, é nisso que eu vou gastar nos próximos 6 meses. Os entendidos dizem que construir um orçamento toma pelo menos 6 meses, no mínimo. Mas quando eu faço isso, eu sigo as minhas despesas. Em outras palavras, mantenha controle das suas despesas. É muito mais importante, muitas vezes, do que ter um orçamento. Se eu corto as minhas despesas, então eu posso basear um orçamento nisso. Você precisa manter controle sobre as despesas de fato. Se você usa um computador, você está muitos anos à frente. Mas esse é um sistema bem simples de colocar num papel, uma folha de papel. Vamos olhar a um outro assunto agora. Dívida. Veja bem, se você não se empolga com o assunto de ter um orçamento e você não se define e não decide-se em estar fora de dívidas, você não vai a lugar nenhum. Olha aqui, Romanos 13, verso 7 diz, olha, não deva a ninguém nada a não ser o amor uns para com os outros, porque aquele que ama ao semelhante cumpriu a lei. Qual é a parte desse verso que não é clara, que não entendemos? Ele diz, olha, não deva a ninguém nada, não deva nada. Não é necessário falar sobre dinheiro aqui, olha, está dizendo não deva nada. Toda vez que nós olhamos a Escritura e encontramos textos bíblicos com dívidas, nenhum deles são favoráveis. Por que Deus está nos instruindo a não ter dívidas? Quando se trata de dinheiro, Provérbios 22:7 diz, o rico domina o pobre e o emprestador, ou aquele que empresta, é servo do que empresta. Se eu empresto dinheiro, eu sou servo daquele que me empresta o dinheiro. E, de acordo com a Escritura, eu tenho que ser servo do Deus dos céus. Quando Samuel respondeu, ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em outras palavras, quando nós estamos em dívida, nós temos essa tentação de ser o servo de alguém ou de alguma organização, de alguma instituição financeira, e Deus diz, eu sou aquele que eu quero que você sirva. Algo fascinante aqui sobre dinheiro. Eu tenho $9.000 aqui na minha mão.
Se eu fosse gastar esse dinheiro e eu desse esse dinheiro a você, e você, em troca, me desse uma guitarra, por exemplo, de $9.000, as pesquisas indicam que há uma dor física que a gente sofre quando nós damos dinheiro, cash, em dinheiro, né? Assim, dinheiro vivo, em troca de uma outra mercadoria. Mas por que há dor física quando eu faço isso? Eu sinto algo realmente físico. Por que acontece isso quando troco por um objeto? É porque esse dinheiro é considerado pelos psicólogos e os entendidos como sendo parte da minha vida, é parte daquilo que sou. Quando eu gasto, eu estou gastando parte da minha vida. Não é totalmente fora de série que quando eu faço isso, quando eu devolvo o meu dízimo, quando eu devolvo as minhas ofertas e eu entrego isso de coração alegre, não há qualquer reação física negativa, adversa, nesse evento. A reação negativa, ou a reação que acontece é de felicidade. É um fenômeno que pode acontecer unicamente, que vem resultando de uma mente divinamente inspirada. Todas as vezes que estou em dívida, débito, dívidas, criam todo tipo de reações emocionais. Veja, há pessoas que gostam de gastar dinheiro, eles amam fazer isso, eles gastam tudo que têm, tudo. E há um termo que é algumas vezes aplicado a essas pessoas, eles são chamados gastadores. E há uma outra pessoa que diz, olha, eu não quero gastar nada, eu quero guardar tudo comigo. Essas pessoas, então, são os sovinas. Se você dá a essas pessoas um cartão de crédito, essas características desaparecem. Então, é uma ideia muito boa a respeito disso, você administrar bem o seu dinheiro. Outra passagem bíblica, não diga ao seu vizinho, olha, vá e volta amanhã, porque eu vou te dar o dinheiro depois, eu vou te dar aquilo que você precisa depois. A Bíblia diz simplesmente, se possível, esteja fora de dívidas. Ellen White fala sobre isso também. Muitos não foram educados, não se educaram a manter as suas despesas, os seus gastos sob controle. E isso foi escrito muito antes de muitos de nós termos nascido. Mas veja, é necessário educação, treinamento, para que a gente saiba como viver de acordo com as nossas possessões. E eu falo sobre esse assunto. E um dos pontos que eu falo com famílias, eu vou partilhar com você isso, é como sair, se livrar das dívidas. Isso vai revolucionar o seu entendimento sobre dinheiro. Como posso eu sair da dívida, das dívidas? Para alguns de vocês vai levar mais tempo, para outros um período mais curto. No Conselhos sobre Mordomia, página 257, primeiro princípio. Esses princípios vão guiá-lo em como sair das dívidas. Você tome a decisão de não entrar em mais dívidas. E você tem um monte de contas de crédito e coisas assim. Não, eu diga isso verbalmente, não mais entrarei em dívidas. Segundo, você tem que fazer um concerto, um compromisso com Deus. Você pega algumas passagens da Bíblia, reúne a sua família e diz, olha, lista todas as suas dívidas do menor para o maior. Por quê? Porque você quer se livrar da conta menor. Se você olha aqui a essa ilustração, você vai observar como é que você pode, então, sair da dívida. Essa primeira coluna fala, por exemplo, sobre a Visa, o Mastercard, pais, médico, automóveis. Então, essa lista, os especialistas dizem que 10% da sua receita, né, do que você ganha, deve ser
essa porcentagem em relação ao que você deve. Então, você tem depois a taxa de juro, depois a data de pagamento, e depois você deve colocar, então, a lista aí dos pagamentos, das datas do mês. Então, você vai adicionando isso progressivamente e você vai, então, observar esse valor, por exemplo, de $80 e vai ajustar como se fosse o efeito bola de neve. É dessa forma que você pode, então, fazer os pagamentos. Observe na segunda coluna. Pegue tudo aquilo que você fez com o pagamento. Veja bem, não faça todos, não comece a pagar uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Foque-se naquele que é o menor. A menor dívida. Hebreus 13:5. Paulo escreveu: mantenha a sua vida distante do amor ao dinheiro e esteja contente com aquilo que você tem, porque ele disse: eu nunca esquecerei você. Então, você pode com confiança dizer: o Senhor é o meu ajudador e eu não terei medo do que o homem me pode fazer. O Desmond Tutu disse que a dívida é o apartheid do tempo moderno, dos tempos modernos. Ellen White diz que as dívidas nos embaraçam numa das redes de Satanás que ele lança nas pessoas. Quando você se envolve em dívidas, se lembra, você está brincando com o jogo do diabo. Aliás, lembre-se, viva mordomia, viva feliz. I know you're going through the fire. It's getting hard to stand the heat, but even harder is the wondering, is God's hand still on me? It's lonely in the flames when you're counting days of pain, but the potter knows the clay, how much pressure it can take, how many times around the wheel, till there's submission to his will. He's planned a beautiful design, but it'll take some fire and time. It's gonna be okay, 'cause the potter knows the clay. Friend, I just came through that fire not too very long ago, and looking back I can see why, and that my God was in control. But on the hottest days I cried, oh Lord, isn't it about time? But the potter knows the clay, how much pressure it can take, how many times around the wheel, till there's submission to his will. He's planned a beautiful design, but it'll take some fire and time. It's gonna be okay,
gets lonesome out here by myself. Javier, glad you're here. And Dave, glad you're here. Eu tenho os meus amigos aqui, é bom não estar sozinho. David, obrigado por estar aqui. Eu tenho aqui $9.000, mas desculpe, o que eu vou partilhar com vocês agora é só o limão. Vocês podem ficar com o limão, eu vou ficar com o dinheiro. Veja, nós temos algumas perguntas aqui. Vamos dar uma olhada nelas. Primeira pergunta. Eu vou olhar, você vai pensando aqui, os dois, como dar aos outros deveria refletir no meu orçamento. Olha, eu me lembro de uma apresentação anterior, a de ontem, onde havia um exemplo de ensinar às nossas crianças one is giving and one is spending. And I like that because we're teaching our children young to give to bolso e a analogia aqui, né, do orçamento. E eu digo aqui, por exemplo, o que é uma boa analogia, porque quando nós entregamos aquilo que nós temos, um pouco daquilo para as outras pessoas, então beneficia-nos também. Você falou sobre orçamento e como organizar o orçamento. Isso reflete os nossos valores. Se os seus valores refletem aquilo que você sente por Deus, então isso vai ser refletido na sua prioridade e no seu orçamento. Olha, eu penso que nós temos que incluir outras pessoas no nosso orçamento, ou incluí-las, né, de uma forma prática. E essa forma é de ter uma porcentagem, ou criar um fator, no nosso caso é 10%, para ofertas que permitem que você fique... aliás, perdão, você tem 10% que nós separamos para algo específico e nas ofertas você é livre para determinar o que você quer fazer. A melhor forma de fazer isso é quando você cria esse fator, ou um fator de porcentagem, né, para dízimo e para ofertas. Só estabelecendo essa porcentagem inclui, então, no caso, ajudar outras pessoas. 10% é o dízimo e essa ajuda, você decide qual é a porcentagem. Uma outra pergunta difícil. Há algo como alguma coisa que seja boa dívida? Olha só, veja. Eu ouvi que o único tipo de dívida que você pode justificar, veja bem, são dois. É quando você decide comprar uma casa e investir numa propriedade. E o segundo, quando você se decide comprar um carro. Mas eu nunca ouvi um aconselhamento, uma orientação para as pessoas terem dívida em outros assuntos, né, como sendo positivo, a não ser desses dois. Há dois assuntos. Você tem algum bom conselho para nós? Olha, duas coisas. Número um, o nosso orçamento deve refletir os nossos valores. Não devemos entrar em dívidas que vão além da nossa possibilidade. Deve estar dentro de um percentual. É daquilo que nós podemos suportar, pagar. Em outras palavras, podemos não ser totalmente contra a dívida, é a dívida fora de controle. A Bíblia não faz uma distinção entre dívida ruim e dívida boa, mas é muito difícil viver numa cultura mundial que é baseada em emprestar e tomar emprado. O que pode minha igreja local fazer para promover essa cultura de mordomia? Olha, veja bem, aprendendo como lidar com dinheiro, aprendendo esses valores, eu creio que na igreja começa-se com educação. Olha, nós ouvimos sobre cultura e a cultura de generosidade hoje. Nós vimos de várias partes do mundo, pessoas vêm, e como elas refletem esse assunto em termos de generosidade? Olha, a igreja é envolvida pela comunidade e nessas comunidades há muitas necessidades. E se a igreja se preocupa com isso, a igreja deve planejar
essas atividades que aderecem às necessidades da comunidade. Uma pequena jovem foi andar e foi um dia muito lindo e ela estava muito satisfeita. Ela estava ali aproveitando e desfrutando as borboletas, a grama. Ela jamais havia ido àquele lugar antes. E ela foi então ali, entrou na matazinha e foi a outras partes ali de um riachozinho. E aí, como foi ficando mais tarde, ela percebeu que ela não sabia como retornar. Todas as pedrinhas e as rochas e as árvores e tudo parecia igual. E ela notou que ela estava perdida. Em casa, o pai e a mãe notaram que a ausência dela. Eles não sabiam o que fazer porque eles estavam aqui sentindo falta dela e começaram então a olhar ao redor, conversaram com os seus vizinhos e eles então se uniram para procurá-la. Se separaram na comunidade, foram então para os lugares ali daquela comunidade, e das pessoas ali, um fazendeiro forte, ele observou e viu alguma coisa que parecia uma criança, e quando aquela criança o viu, ela correu, o abraçou e disse: "Eu sei que você viria." Ele sorriu e a abraçou com carinho e disse: "Como é que você sabe que eu viria?" Olha, e ela disse: "Olha, parece que você estava cantando o seu ABC." E ela disse: "Sim, eu estava fazendo isso, eu estava cantando o meu ABC e deixando que Deus fizesse tudo." Em todo aspecto da vida, quando chega ao assunto de mordomia, nós precisamos que Deus dirija todos os aspectos da nossa vida da forma que Ele quer. Quando se trata de dinheiro, conseguir fazendo um orçamento, ou ter um orçamento, é um aspecto que Deus quer que você use para que dê valor à sua vida. Sair do débito ou da dívida é algo que Deus quer que você faça para que você possa pôr a tua casa em ordem. Veja, é só uma opinião. Isso não é fácil de fazer. Não é fácil para nenhum de nós. Há um provérbio que diz mais ou menos: todo centavo que você gasta é uma decisão espiritual. Isso é muito forte, muito poderoso. Eu sou um mordomo do Deus dos céus. Eu sou o filho do Deus vivo. Você deve ser a filha do Deus verdadeiro. Lembre-se, viva a mordomia, viva feliz. O que está fazendo, papai? What are you doing, Daddy? Veja, eu estou planejando meu dia. Por quê? Why? Dessa forma eu posso investir mais tempo com você. Thanks. Os adventistas do sétimo dia observam um plano sistemático de devolver o dízimo e ajudar e dar ofertas. Quando nós organizamos esses planos com os nossos amados, nessa prática de devolução sistemática, baseada nas bênçãos de Deus e no propósito de honrar ao Criador, esse sistema nos ajuda a contribuir localmente e mundialmente. Esse sistema de devolução sistemática, se você quiser fazê-lo, utilize um envelope na sua igreja ou pode ir também na internet. E isso é dividido em categorias. E a divisão que é aqui em categorias que inclui 3 categorias. E uma delas, por exemplo, a última, é a que nos incentiva a ajudar as missões. E esse sistema nos ajuda a focar em Deus e na missão. Veja, vou me ajudar a planejar o meu dia? Lembre-se, mordomia é minha resposta a Deus, é minha resposta completa a Deus.